Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis. Meu nome é Felipe e esse é mais um episódio do Estudo do Evangelho Online, onde trazemos reflexões sobre os ensinamentos morais de Jesus, tendo como referência o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente publica 2 a 3 vídeos por semana e, para não perder nenhuma publicação, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo episódio. Antes de iniciar, vamos pedir a Jesus que nos ilumine e que os bons espíritos possam nos guiar nessa leitura, nos intuindo e facilitando a compreensão e a assimilação dos ensinamentos que serão discutidos. Que Deus nos abençoe. Estamos no capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro coração, ou, a depender da tradução, os que têm o coração puro, né? E hoje a gente vai abordar o tema pecado por pensamentos, adultério, que correspondem aos itens 5 a 7 deste capítulo 8. Nessa sessão, Kardec comenta a passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5, versos 27 e 28, em que Jesus diz: Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então aqui a gente tem uma referência direta ao 7º mandamento, descrito lá no livro do Êxodo, né? Quando Moisés preparou as tábuas para receber as orientações de Deus, né? E ali ele recebeu os famosos 10 mandamentos. Um deles é: não cometereis adultério. E aí Jesus resgata esse ensinamento, né? Essa orientação, e expande, né? Dizendo que a questão não é só realizar o ato, mas também pensar nele. O simples desejo, na palavra de Jesus, já configuraria o adultério daquele cidadão com a mulher para quem ele emitiu esses pensamentos, né? Então aqui a gente parte dessa referência original do 7º mandamento e expande esse conceito por Jesus, né, a não só você cometer propriamente o ato, mas ao pensar nele, ao planejar ou a idealizar alguma coisa ruim, você já está assim em erro naquela situação, né? E a gente precisa entender que adultério aqui e em outras referências que Jesus faz a esse termo, não se limita somente à questão da infidelidade conjugal, né? Jesus usou esse termo em diversas situações, se referindo de uma forma genérica ao erro, ao mal, ao pecado, né? Então ele chamava esse povo adúltero, né? Os adúlteros faziam assim, 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 serão tratados assim, assim, assim. Então, Jesus em vários momentos se referia aos adúlteros, né? Aos que cometiam adultério, com esse entendimento mais amplo de que o adultério aqui não é só mais a questão da infidelidade conjugal, mas a infidelidade com as leis de Deus, com as leis naturais. Se eu estou sendo infiel às leis de Deus, eu estou cometendo o adultério, nesse entendimento mais amplo, né? Até hoje, a gente usa esse termo adultério como sendo algo negativo, né? A gente usa muito o termo adulterado no sentido de falsificado ou modificado de forma negativa, né? A gente fala dos combustíveis adulterados quando os comerciantes usam de meios ilícitos, né, para mudar ali a composição do combustível para barateá-lo, criando ali um produto de pior qualidade, né? Então ali está havendo um adultério, né? Está havendo ali uma falsificação,
está havendo ali uma modificação negativa daquele produto. Então, esse termo ele precisa também ser entendido nessa forma mais ampla, né? Do erro, do mal, ou mesmo do pecado, né? Já que há essas referências em várias passagens do Evangelho, né? E aí, Jesus traz que o erro não está só em praticar o mal, mas pensar no mal já estamos cometendo aí o erro, né? A gente vê em diversas referências das obras espíritas, onde os espíritos relatam que tudo que a gente pensa, a gente constrói mentalmente essas situações, né? Tudo que a gente realiza aqui no plano material, antes a gente realizou em pensamento. A gente planejou, a gente desejou, né? E eles descrevem que essa construção mental para o plano espiritual, ela é tão concreta quanto a que a gente realiza aqui no plano material, né? Então, se na nossa mente aquela situação já está construída, pouca ou nenhuma diferença faz a concretização dela na matéria, porque nós já vivenciamos aquilo em pensamento, nós já cometemos aquele equívoco em pensamento, né? Muitas vezes o pecado, o tal pecado, né, ele só não se concretiza por circunstâncias alheias à nossa vontade. Porque muitas vezes, se dependesse só do que a gente deseja, a gente cometeria o mal, né? Mas, às vezes, a situação não permite, né? Então, eu deveria ser menos recriminado pelo fato de que aquela situação só não se concretizou por questões alheias, né? Já que no meu pensamento já estaria tudo construído, e é isso que Jesus traz para que a gente faça uma reflexão, né? E ao final do texto, eles apresentam ali algumas situações, né? Primeiro, aquela pessoa que está completamente largada, sem controle, sem qualquer vontade de combater esses pensamentos. Ele pensa e realiza. É a situação mais, digamos, mais extrema desse cometimento, né? Então, a pessoa já não tem ali qualquer esforço de combater as más inclinações que traz dentro de si. O que ele pensa, ele faz, né? Ele pratica o mal sem questionamento, sem qualquer reflexão, né? Nós temos no outro extremo aqueles em que sequer pensam no mal, né? Esses são aqueles que têm o coração puro, que o título desse capítulo faz referência, né? Nós sabemos que nós estamos ainda um pouco distantes desta situação, né? Nossos pensamentos ainda trazem muitas questões equivocadas, muitas inclinações equivocadas que trazemos de muito tempo, né? E devemos combater esses pensamentos, tentando, como se diz normalmente, cortar o mal na raiz. A raiz do mal é o pensamento, é ali onde ele nasce, né? Nosso pensamento muitas vezes se torna desejo e se torna prática, né? Se a gente corta na raiz, no nascedouro dele, a gente evita o mal maior, né, que vem a seguir, né? Então, entre esses dois extremos, entre aquele que pensa e logo realiza, porque não exerce qualquer crítica ou tem qualquer consciência, e o outro extremo, onde já há a purificação do coração e que nem em pensamento o mal mais existe, né? Estamos todos nós aqui, nesse intervalo, né? Muitos pensam e não realizam, né? O pensar e não realizar pode se dar por diversas circunstâncias, como esse que eu já falei, que só não se concretiza porque as circunstâncias não permitem, mas também há muitos, né, em que
o pensamento vem na mente, mas nós já conseguimos lutar contra esses pensamentos. Já não nos é mais aceitável pôr em prática esses pensamentos. Ainda não conseguimos evitar que o pensamento venha. Ele vem, o desejo ainda vem, mas nós já conseguimos lutar contra esses desejos, contra esses pensamentos e evitar que isso se torne realidade, né? Então, é um processo de amadurecimento que a gente precisa ficar atento, né? A gente precisa perceber os nossos pensamentos, compreender que nós temos controle sobre eles. Nós podemos direcionar nossos pensamentos. Nós não podemos ser meros objetos de manobra do pensamento em que deixamos ser levados por eles sem qualquer crítica, sem qualquer reflexão, né? Então, é isso que nos é trazido nesse trecho, né? É esse convite que nos é feito, de nós ficarmos atentos aos nossos pensamentos. E aí a gente traz aqui uma frasezinha que é muito repetida aí no meio espírita, né? Que é o vigiai e orai, né? Vigiai os pensamentos para que a gente perceba o que vem sendo produzido na nossa mente e orar para que nós tenhamos força para lutar contra esses pensamentos negativos. Grande abraço e até a próxima.